Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 17 de dezembro, quinta-feira, está em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abdias, Abdias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Meus irmãos, hoje, dia 17 de dezembro, é uma espécie de virada que nós temos dentro do Advento. Neste dia de hoje, a liturgia da igreja, ela começa a se dirigir mais diretamente ao Natal. O Advento é tempo de preparação para a chegada do Salvador, de preparar os caminhos. Por isso é um tempo de conversão, de prepararmos o coração, de intensificarmos a nossa meditação, a nossa oração. Mas no Advento, até agora, nós estamos meditando muitas vezes sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a chegada dele na nossa vida de várias formas, na nossa história, e agora a liturgia vai voltar o seu olhar mais diretamente para o Natal. E como um marco nessa preparação específica dentro do Advento, nós começamos, a partir daquilo que a igreja nos propõe, com a genealogia de Jesus. Por que o Evangelho de São Mateus começa com essa genealogia? Mateus escreve o seu evangelho para cristãos vindos do judaísmo. Então eles beberam da tradição judaica. E os judeus, eles esperavam já há muitos séculos a chegada do Messias, que em grego é representado pela palavra Cristo, o ungido. O Cristo ou o Messias seria aquele que viria trazer a salvação, que iria resgatar o povo de Israel. Messias é o título preferido por São Mateus para se referir à pessoa de Jesus, exatamente porque se tratava de um título, de uma expressão muito significativa para os judeus. Então Mateus ele quer apresentar no seu evangelho Jesus como Messias,
que era esperado por Israel e que finalmente chegou. E além disso, São Mateus quer começar o seu evangelho tentando explicar para os judeus um pouco do mistério da encarnação. Então ele apresenta o Cristo, que é o Messias, como alguém que vem inserido dentro de uma história, dentro de uma tradição, que vem desde Abraão até, de fato, a chegada do Cristo e a sua manifestação. Então, dentro dessa genealogia, vários elementos nos chamam a atenção. Primeiro, Jesus é apresentado como alguém que é da descendência de Davi e de Abraão. Por que São Mateus faz questão de deixar isso claro? Porque o fato de ser da descendência de Davi e de Abraão credencia Jesus a ser de fato o Messias que é esperado por Israel. Porque o Antigo Testamento deixa claro que o Messias será da descendência tanto de Abraão como do rei Davi. Aliás, somente duas pessoas nessa genealogia têm o seu nome ligado a um título, que são o caso de Davi, que é chamado de Rei Davi, e o próprio Jesus, que é apresentado como o Cristo. Além disso, é interessante que essa genealogia ela insere o nome de algumas mulheres, o que era uma coisa muito incomum. Na grande maioria dos casos, ao se apresentar a genealogia de um personagem importante, se menciona apenas o nome dos homens. Era assim que era feito na época de Jesus. Mas aqui é interessante notar que o nome de algumas mulheres são citados. E, inclusive, 3 dessas mulheres não são figuras, digamos assim, exemplares no Antigo Testamento. São associadas, inclusive, a situações de imoralidades sexuais. A gente percebe, por exemplo, aí citada a mulher de Urias. Salomão, que nasceu de Davi, da mulher de Urias, nasceu numa relação imoral, porque a esposa de Urias era casada com Urias. E Davi a seduziu no momento em que ele mandou Urias para uma batalha, inclusive numa situação muito perigosa. De fato, Urias chegou a morrer nessa batalha. Além disso, Tamar é citada. Tamar, ela é citada no Antigo Testamento como alguém que era envolvida, inclusive, com prostituição. Isso para dizer que, na genealogia do Cristo, nós enxergamos também podridões, feridas, como nós enxergamos também no nosso passado. Talvez se a gente for olhar na nossa família, nos nossos antepassados, existem marcas de pecado. Cada um pode fazer o seu exame de consciência, a sua reflexão e perceber como essas consequências do pecado dos nossos antepassados, até de nossos familiares, chegaram até nós e nos marcaram. Talvez através da educação que nós recebemos, em maus exemplos que nos marcaram e em tantas outras coisas, até espiritualmente falando. A marca do pecado chega até nós. Claro que nessa genealogia também nós temos exemplos positivos. Nós temos, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Aliás, nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui, mas muitos desses personagens que estão aí, eles representam virtudes específicas. Por exemplo, Abraão representa a virtude da fé, Isaac representa a virtude da esperança, Jacó representa a virtude da caridade, Raquel representa a virtude da laboriosidade, ou seja, da capacidade de trabalhar, de servir por algo que seja significativo. Enfim, Jesus, ele nasce dentro de um contexto histórico, dentro de uma linhagem que tem virtudes, mas que também tem mazelas, que também tem pecados. E é interessante nós olharmos para toda essa genealogia a partir de uma frase famosa na tradição da igreja, que é uma frase de São Gregório Nazianzeno, que diz o seguinte, sobre o mistério da encarnação: aquilo que não é assumido não é redimido. O Cristo, ele, ao ser apresentado por essa genealogia, que apresenta virtudes e que apresenta manchas de pecado, ele assume aquilo que ele é. Ele assume a sua identidade histórica, ele assume a sua tradição, ele assume as suas raízes familiares, históricas. Para quê? Para redimir. E eu queria convidar você a fazer uma oração exatamente sobre isso. Claro, a gente teria ainda muita coisa para falar sobre a genealogia de Jesus. Existe uma simbologia aqui
no número 14 que é citado. Existem várias referências aqui sobre a figura de José, sobre outros personagens que a gente poderia citar. Existe uma simbologia no número 42, 3 vezes 14, mas nós não vamos entrar nisso. Gostaria de propor a você a seguinte reflexão. O Cristo, ele, diante da sua linhagem, diante de toda essa herança que ele recebe, essa herança histórica, ele não age como alguém que é conformista ou com alguém que é um coitado, que simplesmente reclama da herança que recebeu. Não. A atitude do Cristo é a atitude de redentor. Ele assume a sua herança histórica para redimir essa herança. Será que você tem se deixado cair na tentação de simplesmente reclamar da família que você veio, da educação que você recebeu, daquilo que a vida fez com você, daquilo que seus familiares ou pessoas marcantes na sua história deixaram de negativo para você? O Cristo não vai por esse caminho. Ele poderia ser apresentado no Evangelho como um coitado, como uma vítima, mas não é assim que ele se apresenta. Ele não é vitimista, ele é o redentor. Então, se a herança que você recebeu, talvez dos seus pais, talvez da sua família, talvez de pessoas marcantes na sua vida, foi uma herança ruim, foram consequências negativas que chegaram a você, deixe de ser vitimista. Deixe de se lamentar ou simplesmente reclamar porque você recebeu dessas pessoas algo negativo. Você é chamado a ser resposta a elas e não assumir uma postura vitimista. Seja aquele que é instrumento de redenção para a sua casa, para a sua família, para a sua linhagem. O mistério da encarnação nos ensina: aquilo que não é assumido não é redimido. O Cristo assumiu a nossa natureza humana para redimir a humanidade. Assuma, sim, com sinceridade, com humildade. Eu sou dessa família, eu sou dessa linhagem, eu recebi essas consequências negativas, mas eu sou chamado a ser um instrumento de salvação na minha casa, nessa linhagem, nessa descendência. Sim, hoje, a partir de hoje, você é chamado a ser um canal da graça de Deus, talvez para os familiares que não te deram aquilo que você precisava receber. Você é chamado a ser canal de salvação e não simplesmente ficar apontando o dedo para os pecados deles. Não. A partir de hoje, como você pode ser um canal de redenção para a sua casa, para a sua família, para a sua linhagem? É isso que você é chamado a ser. Resposta e não um vitimista. Não alguém que simplesmente reclama. Não alguém que só olha para o lado ruim. Assuma, sim, assuma a sua condição com tudo aquilo que ela tem de virtude ou de ferida, mas assuma como alguém que é chamado a ser instrumento de salvação, de redenção. Lembre, o mistério da encarnação nos ensina: o que não é assumido não pode ser redimido. Assuma para levar redenção. É isso que Deus espera de você. O Cristo foi resposta redentora para a sua linhagem, assim como você é chamado a ser para a sua linhagem, para a sua história, para o seu contexto, para a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.